Graças e paz. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais esse privilégio de poder estar servindo na mesa do nosso Rei. Amém? Onde todos nós somos alimentados, abençoados e edificados. Porque a palavra é dele e a Bíblia diz que ela não volta vazia. Ela tem um endereço certo, que é na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Eduardo, Aline, por nos receberem. Obrigado, igreja, por nos receberem e nos acolherem. Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Amém ou misericórdia? Se você não encontrou, é só dizer misericórdia. Essa palavra o Senhor trouxe ela ao meu coração de uma forma que veio para rasgar o meu íntimo. Semana passada, tá fresquinho ainda, ardendo, queimando. E o tema dela é: toda visão de Deus gera uma necessidade. Amém? Repita comigo. Toda visão de Deus gera uma necessidade. Amém. A palavra necessidade, para muitos, ela é vista como uma palavra ruim. Porque nós só olhamos para ela no sentido da falta ou da escassez. Tem um ditado que diz assim: só sabe o que é necessidade quem passa, não é? Eu acredito que cada um de nós tivemos alguma dificuldade, passamos alguma necessidade, e a gente sabe o quanto isso pesou, o quanto isso doeu. Mas aquele que é fiel esteve conosco todos os momentos. Nós nunca passamos sozinhos. Por mais que muitas das vezes as circunstâncias nos façam parecer o contrário. Mas Ele nunca nos deixa só. Ele sempre passará do nosso lado. Amém? Vamos lá para o texto. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 9. A minha versão é a NVI. Jeremias capítulo 1, versículo 9, diz assim: O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. O Senhor disse-me: Você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Toda visão de Deus, ela gera uma necessidade. E como a gente acabou de ver, mas a palavra necessidade, ela significa, é aquilo que é estritamente necessário, ou seja, que é útil, que não se pode deixar de ter ou ser, ou que não se pode evitar, inevitável. Viu o sentido agora diferente?
significa aquilo que é necessário, aquilo que é útil, que não se pode deixar de ter ou de ser. Não é só no sentido de falta ou de escassez, mas é algo que é necessário, que é inevitável que aconteça na minha e na sua vida. Então a palavra nos mostra o quanto cada um de nós necessitamos da presença de Deus em nossas vidas. Ela é fundamental e não pode faltar, pois somente em Deus nós encontramos tudo o que precisamos. Não é em coisas, não é em pessoas, não é em materiais, não é em bens. Porque há um vazio na vida do ser humano que só a presença de Cristo Jesus pode te preencher. Só a presença do Espírito Santo pode te dar a alegria que você tanto espera. Nenhum outro ser humano, nenhum objeto na terra é capaz de substituir a presença de Deus que eu e você necessitamos. O buraco, o vazio que há em nós é do tamanho certo de Cristo. É do tamanho certo do Espírito Santo. Só Ele é capaz de fazer. Só Ele é capaz de preencher. Amém? Então nós lemos na Bíblia, nós vemos o testemunho de pessoas que acompanhamos. Cada homem ou mulher que lemos na Bíblia tiveram uma visão de Deus. E cada um deles, através do que viram ou do que ouviram, responderam e reconheceram a sua necessidade de mudança. Eles reconheceram a sua necessidade de mudança, para que assim pudessem viver o que Deus tem para cada um de nós. Quando Deus, o Espírito Santo, te trouxer alguma visão celestial, eu e você automaticamente seremos perturbados, seremos acionados. Ele revelará em nós a necessidade de mudança que cada um de nós precisa. Seja a área que for, seja onde quer que for, Ele vai mostrar a minha e a sua necessidade de mudança para ser e para ter aquilo que Ele preparou para cada um de vocês. Aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Há coisas que Deus vai fazer através de vocês que eu não posso fazer. É por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo. Um corpo, ele trabalha em função um do outro. A mão não vai dizer para a outra, eu não preciso de você. Mas elas estão em constante função, trabalhando para o bem do funcionamento do corpo. Então, há coisas que só você vai poder fazer em Deus. Há coisas que Ele preparou para cada um de vocês. Então, é necessário que a gente tenha essa visão em Deus para que possamos exercer a mudança. É necessário. Aleluia. O que entendemos com isso é que todos os que veem ou ouvem a Deus reconhecem, ou a palavra necessidade de novo, reconhece que há uma necessidade de mudança e toda mudança ela nos leva a trocar de lugar, a mudar de hábitos e nos leva a novos posicionamentos, ações, atitudes e nos leva a assumir uma nova postura em Deus. Você não vai fazer por causa do seu irmão. Você não vai fazer por causa da pessoa, mas você vai ter o prazer de fazer por causa de Deus. Quando Ele nos pede algo, automaticamente a gente sente essa necessidade de fazer para agradar a Ele,
de fazer por amor a Ele. Muitas circunstâncias às vezes acontecem, Deus diz assim, ó, vai lá abençoar aquele irmão. Ah, Deus, mas eu não quero porque eu estou chateado. Ah, Deus, mas eu não quero porque eu não gosto. Mas quando a gente se posiciona a ouvir a voz de Deus, brota uma alegria do nosso coração e a gente faz numa facilidade, num amor que enche e transborda o nosso coração, que a gente quer fazer, abraçar o mundo inteiro. Porque a gente deu ouvido à voz dele. E quando a gente dá ouvido à voz de Deus, flui naturalmente. Nós somos pegados por dentro. Somos posicionados por Deus a mudar e a exercer aquilo que Ele quer de cada um de nós. Nós não viemos, Deus não nos chamou só para encher um banco de igreja. Deus não nos chamou só para vir o domingo à noite, mas Ele nos chamou para preencher-nos com a vida que há nele, para que assim você seja um rio de águas vivas que fluirão. Você já imaginou, posicionado em Deus, passar pelas ruas e as pessoas sentirem a presença de Deus e começar a chorar e dizer: o que é isso que tem em você? É o Cristo que atrai, é o Cristo que exala o bom perfume, é o Cristo que atrai, porque o brilho dele está em você. Se posicione na visão de Deus, para que Ele traga a sua mente e ao seu coração. Qual é a necessidade que você precisa despertar e mudar para a glória de Deus? Não é por causa das pessoas, não é por causa do que as pessoas falam, pensam ou acham de você, mas coloque na sua mente e no seu coração: ei, é para agradar a Deus. Será que vale a pena esse esforço? Será que vale a pena essa motivação? Será que vale a pena essa dedicação da nossa parte? Vai valer a pena. Quando a gente chegar lá no céu de glória, estiver diante dele, e ele dizer: vindes, bendito do meu Pai. Vindes para o lugar que está preparado para vocês. Não é sobre pessoas. Nunca foi sobre pessoas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Diante de tudo que acabamos de ler, de aprender, aqui lhes faço uma pergunta. O que você tem visto de Deus para a sua vida? Qual é a visão de Deus para a sua vida? O que é que o Espírito Santo tem batido à porta do seu coração dizendo: ei, você precisa mudar isso. Ei, você precisa se posicionar nisso. Você precisa ser mais maleável nisso. Você precisa ser mais tolerante nisso. Porque é um Deus de graça e de misericórdia que quer ser reconhecido através da sua vida. Nossa vida hoje, ela é uma Bíblia viva. O nosso testemunho hoje vai declarar para as pessoas o Cristo ao qual nós servimos. Entenda hoje, da parte de Deus, há uma necessidade em nós de respondermos aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Ele está nos chamando para ser uma igreja que desperta. Ele está nos chamando para ser uma igreja que impacta. Uma igreja que muda gerações. Entenda isso no seu espírito. Você não foi chamado para estar sentado. Você não foi chamado só para ser salvo. Você não foi chamado para estar aqui só satisfeito. Existem pessoas lá fora que carecem do testemunho do que Cristo fez na sua vida. Mostre para elas a visão que o Cristo deu para vocês. Mostre para elas: ei, eu estava perdido. Eu vivia num lamaçal de pecado. Mas um dia, o Cristo se revelou a mim. O Cristo veio ao meu encontro e disse: ei, a vida não acabou,
não perca a esperança, porque há um Deus que está vendo todas as coisas à sua volta. E é Ele quem zela por cumprir a palavra que Ele liberou ao seu coração. Não perca a visão, mas coloque os seus olhos para o alto. Eleva os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro não vai vir das circunstâncias. O meu socorro não vai vir das minhas expectativas. O meu socorro não virá de pessoas, mas o meu socorro vem daquele que para Ele é possível todas as coisas sobre a nossa vida. O que a gente não pode, igreja, é perder a visão em Deus. O que a gente não pode é fingir que não está acontecendo nada. O que a gente não pode é achar que Deus se esqueceu. Mas existe um Deus que tem olhado para a sua vida. Existe um Deus que está te chamando para dizer: ei, volta a olhar para onde eu te mostrei. Volta a olhar para o alvo que é Ele. Volta a olhar para o Cristo que faz. Volta a olhar para o Deus que pode todas as coisas. Volta a orar por aqueles que estão caídos. Volta a orar por aqueles que estão afastados. Volta a orar por aqueles que o Espírito Santo tem incomodado o seu coração. Ei, ora por ele. Aí você, Deus, mas ele não está mais indo. Volta a orar por ele. Aonde a vida há esperança. E a nossa esperança, ela se chama Jesus. A nossa esperança se chama Jesus. Ela ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos aqui hoje para cumprir um propósito. E esse propósito, ele nos leva, acima de tudo, a olhar para Cristo. Nós não estamos aqui só para fazer volumes. Mas nós estamos aqui para declarar que existe um Deus nos céus, que é bom, que é maravilhoso e que em breve voltará para levar a sua igreja. Volte seus olhos para o Cristo. Volte seus olhos para aquilo que Ele tem liberado para a sua vida. Ei, não é circunstâncias. A palavra declara que Ele pega os que não são para confundir os que são. Você pode achar, Deus, mas existem tantas pessoas melhores, existem tantos outros qualificados, capacitados. Mas Ele conta com os desqualificados, para que Ele seja visto, toda a honra e toda a glória seja dada exclusivamente a Ele. Não é o nosso curso, não é a pedagogia, não é a nossa formação teológica, mas é o Espírito Santo que decidiu vir e habitar em nós e nos capacitar para testemunhar do Cristo ao qual temos visto, do Cristo ao qual nós temos olhado para Ele. Volte seus olhos para o Senhor. Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Volte seus olhos para o Senhor. O que você tem visto de Deus para a sua vida? Essa é a pergunta para você analisar o seu coração. Pois temos servido a um Deus de visão e propósito, que zela em cumprir toda a sua palavra. Toda visão gera necessidade de se dispor e trabalhar na direção do Senhor. Amém? Toda visão, ela gera a necessidade de se dispor e trabalhar na direção do Senhor. Porque Deus pode mostrar algo para nós. Deus pode revelar algo para nós, mas se a gente não se dispor a ir para que isso aconteça, vai ficar só na visão. Mas eu acredito que Deus não aparece em vão. Ele sempre tem um endereço certo. Ele sempre tem um endereço certo. Toda visão gera a necessidade de se dispor e trabalhar na direção do Senhor. Vamos compartilhar aqui 2 pontos importantes
Primeiro, toda visão gera uma necessidade. Esse é o nosso tema. E segundo, a visão, ela adicionará combustível à nossa fé. Vamos ver 2 exemplos aqui da motivação e da disposição de trabalhar e se mover para a glória do Senhor. Primeiro exemplo. Quando Deus pediu a Noé para ele construir a arca, Noé nunca ouviu falar, nem viu e nem ouviu falar sobre chuva. Aí Deus disse para Noé que iria chover, pediu para ele construir a arca, apesar dele não saber o que era chuva e nunca ter visto um barco. Noé foi ou não? Mas ele não foi sozinho. Toda visão que Deus trouxer para a sua vida, Ele dará a direção, Ele mostrará o caminho, Ele lhe direcionará o percurso que você vai trilhar. Toda visão de Deus, ela vai lhe dar uma direção. Deus, Ele deu todas as instruções necessárias e com ela a visão para salvar as pessoas do dilúvio. Mas essa visão, ela gerou uma necessidade de materiais, de ferramentas, mãos ágeis para construir e pessoas que também acreditassem na visão que Deus deu. Você não está sozinho. Toda a visão de Deus, Ele vai dar todas as instruções necessárias e Ele vai trazer, pastor Eduardo, as pessoas que acreditam na visão que Deus te deu. Ele vai trazer os materiais necessários para que você não trabalhe sozinho. Ele vai dar toda a instrução, mas é necessário disposição no reino do Senhor. Disposição. Amém? Segunda pessoa. Deus pediu que construísse um tabernáculo. E essa visão também gerou uma necessidade. Material, mão de obras e pessoas que levassem uma oferta para a construção do templo. Deus mandou sim ou não? Ele sempre manda. Deus deu toda a direção a Moisés. Obrigada, amada. Deus deu toda a direção a Moisés, todas as diretrizes. Olha, faz assim, assim, assim. Todos os detalhes. Quando Moisés aciona o povo sobre a visão de Deus. Olha, essa é a visão de Deus. Quantos estão comigo? Essa é a visão de Deus. A Bíblia fala que o próprio Deus moveu o coração daquele povo para trazer a oferta para a construção. Que foi necessário Moisés dizer ao povo: ei, para. A obra não é minha nem é sua, é dele. E ele se responsabilizará por todo o recurso para a glória dele. E essa noite o Espírito Santo vai despertar o seu coração. Talvez você esteja cabisbaixo, desmotivado. Talvez você não tenha querido olhar para a visão que Deus tem dado, direcionado a essa igreja. Mas essa noite o Espírito de vida vai acender o seu coração, a visão de você abraçar tudo aquilo que Ele tem para esse ambiente. Não por nós, mas para alcançar Tacaimbó. Ele trará as pessoas. Se você não quiser se dispor, Ele trará. Ele sempre move o coração de pessoas. A obra do Senhor nunca parou. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, a obra de Deus não parou. Ele disse: ei, não é um ponto final. A história prossegue. A história tem continuidade. E ela se consumará no dia em que encontrarmos com o Senhor. Quantos estão dispostos de olhar para o Senhor?
Quantos estão dispostos a viver aquilo que o Senhor tem chamado? Ei, abrace aquilo que o Senhor tem direcionado para esse ambiente. Porque se você não quiser, ficará de fora da arca. É tempo de se reconciliar. É tempo de se achegar e mover as mãos que o Senhor levantou para trabalhar, para construir a arca dele. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Anunciando, falando. Mas há uma possibilidade indispensável, que é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que atrai. É o Espírito Santo que leva você até determinadas pessoas para que elas vejam o Cristo que está sobre a sua vida. Não perca a visão de Deus. Não perca a visão de Deus. Amém? Terceiro exemplo, Davi. Deus deu a direção a Davi da construção do templo. Diante dessa visão, deu a necessidade de que Davi teve que pedir ao povo que trouxesse tudo que fosse necessário para construir o templo. E Davi teve que posicionar o seu filho Salomão para terminar, ou melhor, construir, terminar a visão que Deus deu ao seu pai. E muitos aqui eu acredito que sabem a história de Davi. Por um triz não constrói o templo lá porque pediu para que Urias fosse morto. E por causa disso o Senhor disse: "E você não." Davi se entristece, mas ele diz: "O seu filho irá concluir a minha visão, Davi. Porque não é sobre você, mas é sobre um reino. E o reino de Deus está em constante movimento. O reino de Deus está em constante movimento. Vendo tudo, sabe de tudo, percebe tudo. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus tem mostrado para a nossa vida. Amém? E diante desse posicionamento de Salomão, muitas coisas foram necessárias. Olha de novo, a mão de obra, materiais, tempo, humildade e recursos para a construção do templo. Tempo. Qual a qualidade do tempo que você tem dado para Deus? Qual a qualidade do tempo que você tem dado para Deus? Seja humilde em reconhecer que muitas das vezes nós não estamos dando o nosso melhor para o Senhor. Muitas das vezes é só no domingo que nós queremos nos abastecer. Hoje eu vou porque Deus tem uma palavra poderosa que vai me sustentar durante toda a semana. Mas ao acordar, nós temos o privilégio de dedicar o nosso melhor ao Senhor. Nada mais é precioso do que Ele. Nada mais substitui a presença que chegou até a sua vida. Essa paz que você sente. Mesmo 1000 caindo à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não é abalado. A gente até estremece. Mas somos sustentados por essa presença que nos dá uma visão de que vai passar, de que vai acabar e que um dia nós viveremos em um ambiente com Ele, onde não há choro, não haverá dor, um ambiente onde só existe alegria. Essa é a visão que foi preparada para nós, igreja. Essa visão foi dada através do Cristo ressuscitado. Ele disse: "Ei, eu vou preparar lugar." Ele estava dizendo: "Ei, não se desanimem. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não estão sozinhos, porque há um lugar preparado para o meu Pai, para que você, onde eu estiver,
vocês estejam também. Tudo que temos hoje, a esperança viva que há de nós hoje, não é que dias melhores virão. Não é que entre um político que isso ou que aquilo. Mas a nossa visão suprema é que há um reino nos esperando. E que há um rei onde ele está sentado no mais alto e sublime trono. E dirá para mim e para você: vindes bendito. Vinde benditos do meu Pai para um lugar que está preparado para vocês. É essa a visão que tem que mover o nosso coração. Por causa dele, nós fomos proporcionados a viver essa visão constantemente. Ei, tá difícil, tá doendo, tá. Mas vai passar. O meu Deus já preparou um lugar. O meu Deus já me deu uma visão. E ele diz, sabe o que? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para os que o amam. É muito precioso. Você já imaginou como será no grande dia? Um coral celestial, todo estruturado, todo preparado. Quando nós adentrarmos as portas celestiais, adorando, bendizendo, será tão lindo essa visão que nos aguarda. Será tão lindo essa visão que nos espera, que nada mais vai importar. Então se posicione diante daquilo que Deus tem mostrado para essa casa, para esse tempo. Se mova nesse ambiente. Deus não chamou você para ficar só parado, porque o reino dele está em constante movimento. Alguém precisa do testemunho do que Cristo fez na sua vida. Alguém precisa ser edificado através da transformação que ele trouxe ao seu casamento. Alguém está esperando para ouvir. E você vai dizer, ei, um dia eu vi um Deus que disse, dobre os seus joelhos, porque eu vou salvar a tua casa. Um dia eu ouvi e tive uma visão de Deus que não parasse de orar pelo casamento, que não parasse de orar pelos seus parentes. E eu simplesmente, você vai declarar isso. Eu ouvi e eu vi e obedeci ao Deus ao qual tem me chamado. Não é em vão. Não é em vão tudo que você tem passado. Não é em vão tudo que você tem feito. Porque um dia você vai apresentar cada uma delas diante do Senhor. Cada uma delas. Não é em vão. Amém? Então toda essa necessidade da visão que o Senhor tem nos dado, Ele vai trazer, Ele vai mover e Ele vai acrescentar. Creia nisso. Tome posse disso. Por mais que os ventos soprem contrários, por mais que a turbulência se levante e aumente, aí você vai lá no barco, acorda Jesus. E ele se levanta e diz, vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E é sobre a palavra dele, e é sobre a visão dele, que nós estamos navegando nesse barco. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus que está do nosso lado. Amém? E você, eu pergunto essa noite, como você tem visto a necessidade na sua vida? Sua necessidade hoje pode te levar ao que Deus quer cumprir na sua vida, pois Ele é fiel para te levar aos níveis que Ele tem para você. Ele dará as diretrizes, Ele dará todas as instruções. Você só precisa se dispor a trabalhar para o Senhor.
No entanto, reconhecer a necessidade como uma oportunidade de Deus. Tem coisas que Deus vai pedir de nós que vai mexer tanto, que vai doer tanto. Mas lembra lá no início o que significa é necessário. É preciso ser e é preciso ter essa mudança na nossa vida. É necessário. E reconheça como uma oportunidade para viver os níveis que Deus tem para a sua vida. Sem essa mudança, sem esse reconhecimento, sem essa necessidade de ir se mover, você não verá o que Deus tem para fazer. É necessário que se mova, é necessário que se disponha, é necessário que se levante, que traga os recursos, que estejam mãos hábeis para fazer aquilo que o Senhor está pedindo. É necessário se desprender, entende? É necessário se levantar e ir, mesmo quando a gente não quer. Ele dará toda a força necessária que você precisa. Toda a força necessária. E essa oportunidade que o Senhor nos dá de fazer essa mudança, ela vai afastando de nós a mentalidade de vítima e vai nos trazer a mentalidade do reino. Ah, Deus, mas eu não vou porque eu sou tão coitadinho. Ah, Deus, mas eu acho que eu sou tão pequenininho. Ah, Deus. Quando Isaías viu a Deus, ele disse o quê? Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Imediatamente Deus manda a provisão, manda um anjo lá com a brasa, o anjo, seja por isso, seja purificado do seu pecado. Não limite Deus diante das suas circunstâncias. Não se sinta coitadinho. Não foque nas suas necessidades. Nem ache que você é pequeno, porque o nosso Deus, Ele é grande. E Ele, a Bíblia declara, e nós testemunhamos constantemente disso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não da forma que eu acho, não da forma que eu quero, mas da forma dele, do jeito dele. Ele vai fazer acontecer para a glória dele. Somos improváveis, mas temos a um Deus que é possível todas as coisas. Para que tudo na nossa vida seja reconhecido para a glória de Deus. Diante de um diagnóstico que me foi dado, o médico disse, olha, você não tem nem 1% de chance de engravidar. Nenhum. Não gaste seu dinheiro, porque não vai valer a pena. Você só vai jogar dinheiro fora. E eu disse para Deus. Peguei aquele relatório de exame, eu disse, olha, o médico disse isso. Mas eu acredito em alguém que pode mudar palavras. Em alguém que pode mudar sentenças. O meu útero pode não ter vida, mas eu sirvo ao Deus da vida. E só basta uma palavra. Só basta uma palavra. E hoje eu tenho o privilégio de glorificar a Deus. Aonde eu chego, eu digo, eu tenho 3 milagres. E elas estão orando para Jesus dar um quarto. Se vir é por causa delas. Se vir é por causa delas, viu? Aliás, é por causa de Deus. Nada vem sem a permissão. Eu tenho 3 milagres. Sara, Isabel e Emanuela. Sara significa princesa de Deus. Ou Deus nos fez príncipes. Isabel, nos consagramos ao Senhor. E Emanuela, Deus está conosco. Há uma visão de Deus para a nossa vida. E ela se estenderá por gerações. Nós não estamos aqui
para brincar de evangelho, mas nós estamos aqui para anunciar a um Deus que tem visão para a sua vida. E a visão não é visão de morte, é visão de esbanjar vida. Fluirão rios de águas vivas sobre você. Não é o diagnóstico de pessoas, não é a sentença do que as pessoas veem sobre nós, aquele ali ou aquela, isso ou aquilo. O que é que Deus tem dito ao seu respeito? O que é que Deus tem apresentado ao seu coração, dizendo: você é muito amado, Jeremias. Não se sinta pequeno. Não ache que você não tem capacidade, porque eu estou com você e eu irei com você até aonde Ele quiser. Não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Ele não está limitado. Os sonhos de Deus, eles nunca morrem. Os sonhos de Deus estão liberados sobre você. Viva sobre isso, olhe para isso. Queira, deseje viver a visão de Deus para a sua vida. Toda visão gera uma necessidade de se dispor, de trabalhar na direção do Senhor, porque aquilo que vamos vivenciar será para a glória do nome dEle. Nós só seremos os instrumentos que carrega a glória, que carrega o peso do testemunho, que carrega o peso do milagre liberado, para que pessoas reais como eu e você, mesmo sem esperança, olhe e diga assim: Deus pode fazer. Deus é real, Deus existe, Ele pode mover os céus e a terra para abençoar você. Entenda isso, essa noite nós não estamos aqui pregando prosperidade, mas nós estamos dizendo que existe um Deus que toma a sua mão e diz: venha comigo, ei, o que eu tenho é maior do que essa visão onde você está aí parado. Eu quero te levar a níveis maiores. Eu quero te levar a dimensões maiores, a experiências maiores. Mas é necessário que você entenda que precisa dispor o seu coração e ter humildade de dizer: Senhor, eu sou miserável. Como Isaías fez, eu sou de lábios impuros. Confesse para Ele o seu pecado, porque Ele pode perdoar multidões de pecados. Diga: Senhor, o Senhor me chamou. Eu não vejo qualidade nenhuma em mim. Eu não vejo, mas se o Senhor vê, toma a minha mão, me sustenta, porque eu vou contigo. Eu vou me mover nessa visão. Eu vou me mover nessa direção. Eu vou me dispor. Eu vou ir, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer em mim e através de mim. Porque sempre vai começar conosco. Entende? Sempre vai ser através de nós. Sempre vai começar conosco. É você que Ele está chamando para abrir os olhos e olhar na direção do Senhor. É você que está aqui essa noite. Talvez você diga: eita, fulano precisava estar aqui hoje. Foi você que Deus chamou para abrir os olhos. Foi você que Deus chamou para dizer: ei, posso contar contigo? Está disposto a se mover comigo? Está disposto a ir além? Está disposto a se levantar e se mover naquilo que o Senhor tem para você? É com você essa noite. Deus está te perguntando: você está vendo o que Deus vê? Você está vendo o que Deus vê? O que você está vendo vai te levar em qual direção? Depende de você. Só depende de você. Deus, Ele está constantemente para fazer. Mas depende de você.
O que você está vendo vai te levar para qual direção? O que você vê, como no versículo 12, ele pergunta, versículo 11. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? O que você vê, igreja? O que você está vendo da parte de Deus para a sua vida? Aonde o Senhor quer te levar diante do que Ele tem te mostrado? O que é que você precisa se desprender? O que é que você precisa mudar? E olha que mudança não é legal. A gente está lá em Capoeiras há 13 anos e são 13 mudanças. Né, filho? Todo ano a gente é contemplado a mudar de lugar. E a gente olha os irmãos... Pastor, de novo. Mudança não é bom. A gente vai mudar de rua, vai mudar todo um ambiente, vai mudar todo um contexto que a gente está habituado, acostumado. Mas mudança, não mudança, mas essa mudança interior e pessoal é necessária para que Deus cumpra sobre a sua vida. Sobre a minha vida. É necessário se mover naquilo que o Senhor tem nos pedido. É necessário se mover naquilo que o Senhor tem nos cutucado. Ei, é sobre isso. Ei, é nessa área. Ei, é naquilo. Só você e Deus sabe. Precisa chegar um profeta e apontar. Porque o Espírito Santo tem incomodado seu coração. Há diversas mudanças. Não uma nem duas, mas diversas. Sabe para quê? Para que Ele se mova mais sobre a sua vida. Para que Ele seja reconhecido mais e mais sobre a sua vida. O que você vê é hora de despertar. Pois Deus nos chamou para ser uma igreja que desperta gerações. Chama elas para amarem o Senhor. Chama elas para buscarem o Senhor. Amém? Ele nos chamou para ser uma igreja que anuncia as boas novas que Cristo tem feito em nós e através de nós. Uma igreja que está pronta para dizer: faz em mim, Senhor, o fruto do teu Espírito, para que aonde eu chegue, a tua luz brilhe através de mim. Uma igreja que se levante e diga: Senhor, eu estou pronta. Uma igreja que diga: Senhor, eu estou pronto para viver o fruto da mansidão, do domínio próprio, da paciência, da longanimidade. Ei, não é só sobre dons, não é só falar em línguas porque são visíveis, mas é sobre você ser aquilo que Deus quer que você seja. O que adianta você estar profetizando? O que adianta você estar falando em língua, você estar rodopiando, mas se o seu caráter não for tratado pelo caráter de Cristo, em vão é a sua pregação. Em vão é o seu testemunho. Mas quando você manifestar através do Espírito Santo, essa noite, a visão que o Senhor quer dar para a sua igreja é: deseje o fruto do Espírito. Deseje o fruto que desperta gerações. Não é por causa do que nós fazemos, mas é por causa do que Cristo faz em nós. Deseje hoje, igreja. Não ore mais pedindo línguas estranhas. Não ore mais pedindo dons de visões, discernimento. Aliás, discernimento sim. Não ore mais achando que os dons visíveis. Mas ore pedindo: Senhor, me dá o fruto, para que eu viva verdadeiramente o Evangelho do Senhor na minha casa, na minha família, com os meus filhos, no meu trabalho, no campo de futebol, na escola, por onde eu passar, eles vejam o que o Senhor viu em mim. Eles vejam o que o Senhor fez em mim. Desperte, igreja. Aleluias. Deseje o fruto do Espírito, para que assim a sua vida seja um canal para impactar o mundo. Você está vendo o que Deus vê?
O que você vê? Essa é a indagação para nós essa noite. Desejo ver o que Deus vê para a sua vida. Amém? Glória a Deus.